Lição 11. 14 de setembro de 2025. Dia Nacional de Missões. Título da lição: Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Introdução. Nesta semana, estudaremos sobre como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Primeiro tópico: a revelação de Deus aos gentios. Ponto 1. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Atos 10:3. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito: a inclusão dos gentios à Igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos 10:2. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10:22. Ponto 2. A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Atos 10:10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina, que o deixou perplexo. Atos 10:11 e 12. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos 10, 23, Atos 11:12 e 15:7. Ponto 3. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, 1 Timóteo 2:4, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. 1 Coríntios 1:21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Segundo tópico: a salvação dos gentios. Ponto 1. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Atos 11:14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama todos. Atos 10:34. Todas as pessoas, quer judeus quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos 10:35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos 10:36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Ponto 2. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos 10:43. Todos os que, arrependidos, creem em Cristo, serão perdoados, e portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto,
Os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos 11:18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Terceiro tópico. O Espírito derramado sobre os gentios. Ponto 1. O Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio. Atos 10:44-46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios, Atos 15:16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios, Gálatas 3:14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, Joel 2:28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, Atos 2:17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Atos 2:39. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Ponto 2. O Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, Atos 11:1, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos 10:45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas, e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10:46. Ponto 3. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes. Atos 2:4. Inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas, Atos 11:15-18. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Conclusão. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2:11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crer.